sobre ação de abandono, essa ação de abandono afetivo. Abandono afetivo, aquele abandono de falta de afeto. Esta live vai ficar disponibilizada no YouTube e também vai ficar disponibilizada aqui no Instagram. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou advogado, atuo em todo o Brasil há mais de 18 anos. 18 anos. Tô meio gago pelo visto. Meu nome é Christopher, mas para facilitar a vida de vocês, eu me apresento como Dr. Chris. Pegou Dr. Chris em todas as redes sociais. Estou no Kawaii, estou no Instagram, estou no TikTok, estou no YouTube também, dr.chris.adv. No YouTube só tiro os pontos porque não tem jeito de colocar pontos no YouTube. Então ficou com 100 pontos lá, a única diferença. Vamos falar dessa ação que vocês... Assim, o motivo da ação é muito triste, né? Mas é uma das ações que vocês mais me perguntam. Toma água aqui. Que é a ação de abandono afetivo. Abandono afetivo. Primeiro, pessoal, esta live aqui não é para advogados, mas servirá para advogados também. Então, peço perdão aí de antemão aos colegas que querem conversar aqui com a gente sobre a ação de abandono afetivo, que eu vou usar termos mais leigos, tá? E eu gostaria que vocês falassem de onde vocês são. E se vocês estão assistindo essa live ao vivo, eu peço um favor para você. Mantenha as curtidas assim, devagarzinho mesmo, só toque, toque, para avisar para o algoritmo mandar essa live para o maior número de pessoas possíveis. E também, se você está assistindo depois, deixa a sua curtida. E as perguntas que você for fazer, me faça perguntas só de ação de abandono afetivo, porque essa é uma live temática. Na contramão dos conteúdos rasos, nos conteúdos de lacração, eu vou começar a entregar e estou deixando tudo de forma organizada no meu Instagram. Para quem não percebeu, gente, olha só. No meu Instagram, que é dr.chris.adv, aqui, ó, você clica aqui nesse primeiro e você vai ver todos os meus carrosséis, os novos que eu estou fazendo, sabe? Para eles não ficarem perdidos. E todos os carrosséis têm coisas que já dá para você fazer. Você quer aprofundar em outro assunto? Aqui, ó, tudo sobre guarda, tudo sobre pensão justa em 2024, como requerer, partilha de bens, também tudo sobre pensão alimentícia, gente. Eu estou fazendo lives densas. Aqui são depoimentos, né, que as pessoas fizeram ao meu respeito, e aqui é o lugar para agendamento de consulta. Eu não tiro dúvida no WhatsApp, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui na nossa live do tema de hoje, ação de abandono afetivo. Mais uma vez, coloque aí de onde vocês são e explode coração. As pessoas que estão me fazendo perguntas agora aqui no Instagram, não precisa fazer agora não, tá? Porque eu não vou conseguir responder as perguntas agora. Eu vou abrir um espaço para o final, se você ficar até o final da live, que vai ser uma live longa. Vai ficar gravada, você pode fazer a pergunta depois também. Mas tem chance maior de eu responder se vocês aguardarem até o final da live para eu abrir para as perguntas. Muito obrigado pelos coraçõezinhos que estão subindo. Eu não sei por que eu viro o rosto para tossir, se eu não vou tossir em vocês, né? Vocês estão distantes. Vamos falar da ação de abandono afetivo. Ação de abandono afetivo, de afeto. Tem muita gente que fala de abandono efetivo. Não é efeto de efeto, não. É de afeto, tá? Ação de abandono afetivo. É um apelido para uma ação que não tem previsão legal. Isso significa que ela não está na lei. Ela foi uma construção dos advogados. Os advogados que ficaram indignados com essa situação de abandono afetivo e aí faziam uma ação de indenização de danos morais. E quais são os danos morais que você visava indenizar? Abandono afetivo, o abandono do afeto. Então, o nome certo da ação é ação de indenização de danos morais por abandono afetivo. Ah, Cris, mas você está falando disso, é a quinta pata do gato. Para que eu quero saber o nome certo? Faz toda a diferença. Principalmente se você é colega advogado. Mas faz diferença sim. Porque faz diferença. Se a gente sabe qual que é o nome da ação, a gente sabe qual que é a natureza jurídica. É uma natureza jurídica de ação de indenização de danos morais. E qual que é a prescrição para indenização por danos morais, colega? O que é prescrição, gente? A prescrição é a capacidade de fazer valer o direito no judiciário.
de fazer a pretensão. De forma leiga, de termos leigos, é a capacidade que você tem de entrar com a ação. É isso que significa prescrição. Se você perde o prazo da prescrição, você comeu mosca. Acabou, você não pode mais entrar com a ação. E qual que é o prazo de prescrição para uma ação de danos morais? 3 anos. A ação de abandono afetivo é uma ação de danos morais? É. É só o nomezinho que mudou, mas ela é uma ação de danos morais. Você quer receber dinheiro pela violação à personalidade. A pessoa que abandonou fez uma dor tão grande com o filho que ele sente uma dor tão grande que vai ter que indenizar essa dor tão grande. E qual que é o prazo prescricional? Eu estou fazendo uma horinha aqui para ver as curtidas subirem aqui. O prazo prescricional é de 3 anos. Ih, 3 anos só? Só dá para entrar com a ação de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Um menino de 4 anos não sente dor, mas não é bem assim. Porque entre ascendentes e ascendentes, por exemplo, entre pai, filho, mãe e filho, não corre prescrição. A prescrição está suspensa. Então, de 0 a 18 anos, você pode entrar com a ação de abandono afetivo. Agora, dos 18, 19, 20, 21. Aos 21 anos, lembrando que 18 é a própria jovem adulto que entra com a ação, 19, 20, 21, né? 18, 19, 20, 21, né? Então, 19, 20, 21 é o próprio jovem adulto que entra com a ação. Então, o que isso quer dizer? Que aos 22 anos, quando ele faz o aniversário de 22 anos, não tem mais jeito de entrar com a ação de abandono afetivo. Prescreveu. E agora, o que eu faço? É o tipo caso de senta e chora. Não tem mais nada que fazer em relação ao abandono afetivo. Você vai receber a herança do pai ou da mãe ausente quando morrer, e se tiver herança, né? Então, gente, sabe aquela frase que advogado sempre escuta, e vocês devem ter escutado também, que o direito não socorre aos que dormem. Então, se você tem 22 anos hoje, não precisa nem terminar de ver essa live, já não consegue entrar com o abandono afetivo. Agora vamos continuar a live para as pessoas que querem saber sobre o abandono afetivo. Então, a gente já sabe o nome da ação, a gente já sabe o prazo prescricional da ação. Vocês sabem o que é prescrição, é a capacidade de você entrar com a ação. É isso que é prescrição, tá? Em termos leigos. E agora a gente vai falar sobre os requisitos da lei da ação de abandono afetivo. Essa live vai ficar gravada se vocês derem muito coraçãozinho. Se vocês derem pouco coraçãozinho subindo, eu vou perceber que ela não está sendo relevante, então eu não vou gravar. Chantagem que eu estou fazendo. Quais são os requisitos da ação de abandono afetivo? O requisito é o jovem adulto ou a criança ter menos de 22 anos. Aí até 18, 19, 21. Ter até 21 anos. O primeiro requisito. Esse não tem conversa. E o segundo requisito? Não tem mais. Não tem. Mas tem orientações para que o juiz tenda a aceitar a sua tese de abandono afetivo. A primeira pergunta que fazem a respeito disso é: qual que é o tempo que eu posso falar de abandono afetivo? 1 mês? 2 meses? 6 meses? 6 anos? 10 anos? Qual que é o tempo de abandono afetivo? Eu não sei, porque a lei não traz um tempo de abandono afetivo. Então não sei. O que o seu advogado tem que comprovar é que o tempo que a criança ficou sem a convivência do genitor ou da genitora, lembrando que a mãe também pode abandonar a gente. Não é só o pai, não, né? A mãe também pode abandonar a criança e acontece. O país, o tamanho que é o Brasil, né, acontece em muitos casos. Claro que a maioria dos casos é o pai que abandona a criança, mas existe o caso da mãe abandonar a criança. Então, o tempo é importante. Para a sua criança, quanto mais tempo passar, vai ser pior. Mas para o seu advogado, quanto mais tempo passar, processualmente falando, vai ser melhor. Porque vai falar assim: nossa, seu juiz, tem 10 anos aqui que o pai ou a mãe não vê a criança. 10 anos para a criança é uma dor muito grande. Agora, para o advogado, a gente nada de braçada, é um prazo muito grande, então é claro que a gente vai falar do prazo. Então, colegas advogados que estão assistindo, não tem um prazo para caracterização de abandono afetivo. Mas você tem que fazer um cotejo. O que é cotejo? Passou-se um tempo. E processualmente falando, quanto mais considerável, quanto for maior esse tempo, melhor. E existe essa dor. E agora vai para o segundo, entre aspas também, porque a lei não traz esse requisito. O segundo requisito da ação de abandono afetivo seria, na verdade, o terceiro, né? O primeiro
o prazo prescricional, o segundo, o tempo, que eu acabei de falar, que essa live vai ficar gravada, você vai escutar, e o terceiro requisito é a comprovação do dano emocional. É isso mesmo, gente. Se o pai da criança ou a mãe da criança tá, por exemplo, 10 anos sem ver a criança, e ela não tá nem aí pro pai, tô nem aí não, até melhor, tô tão feliz aqui com o genitor que me criou, tô nem aí, vai ser muito difícil a gente conseguir uma indenização de danos morais. Então, entre aspas, requisito muito importante, e agora eu vou beber água, eu quero ver os corações explodindo, é o laudo de um psicólogo. É um laudo também de um psiquiatra, falando dos medicamentos que essa pessoa toma por conta do abandono. É um laudo do médico falando, nossa, tanto de remédio, tá com fibromialgia, sofrendo por causa do abandono. Se você tiver de psicólogo, não é para fazer dentro do processo não, gente, que essa ação é uma ação ainda que ela não é totalmente aceita por todos os juízes. Então você tem que ter muita prova pré-constituída. Qual prova pré-constituída sobre... Eu não concordo que a alienação parental seja crime. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou fazer um vídeo melhor. Eu fiz um vídeo sobre alienação parental em outra live, está fixado no destaque, tá? Falam que pode ser crime por violência processual, mas a alienação parental em si não é crime. Agora, os esgalhos dela, assim, indiretamente, pode ser considerado um crime. Teve até o caso da Ana Hickman, né? Alguns colegas concordam que a alienação parental é um crime. Não, eu não concordo e tem implicações disso. Mas essa live de hoje não é sobre alienação parental. Já fiz uma live que está gravada sobre alienação parental. Vamos voltar aqui à vaca fria. Então, você comprovar que a criança ou o jovem adulto sofre emocionalmente... Ah, e como que eu comprovo isso? Não é você chegar assim, eu sofro, juiz, estou sofrendo. Aí o juiz vai, como é que ele vai tirar uma coisa da sua cabeça e colocar dentro do processo? Não. Então seria muito útil você ter um laudo de um psicólogo particular, seja do SUS ou seja particular, para já entrar com a ação falando assim, eu, psicólogo tal, com o Conselho Regional de Psicologia aqui, atendo essa criança, tem 10 anos, por exemplo, né? 10 anos... E ela sempre reclama que o pai ou a mãe é ausente. Um dia essa criança viu... Eu não sei como é que o psicólogo vai fazer o laudo, mas é um laudo nesse sentido. São os medicamentos que são comprados. Ah, esse negócio não dá em nada, não. Ô, gente, pessoas que ficam nessa de não dar em nada, eu não sei porque perdem tempo de assistir uma live que vai ter 1 hora de duração. Se elas já desistiram. Fica comigo aqui as pessoas que sabem que é uma batalha. E as batalhas existem vitórias, derrotas e existe ganhar a guerra ao final, sabe? Então, o caso da Mariazinha é diferente do seu caso. Quem é Mariazinha? Uma personagem que eu inventei aqui. Talvez ela não tenha juntado provas suficientes. Talvez o juiz que pegou a causa entenda de uma maneira totalmente diferente o abandono afetivo. Mas quem falou que o seu caso vai ser igual? Tanto para melhor ou tanto para pior? Tudo bem? Então, se você tiver um laudo de psicólogo, psiquiatra e as comprovantes dos medicamentos que gasta por causa desse abandono, então você pega essas provas dos laudos e pega a prova mais do tempo que se passou sem convívio, aí que a causa, não existe causa ganha, né? Mas as chances de ganhar aumentam. Entrar com uma ação só, quero abandono afetivo, juiz. Ô, gente, não tem jeito de você contratar um advogado, pedir pra ele, ô doutor, entra com ação de abandono afetivo? Entra. Quanto você cobra? Tanto, tá, toma aqui o dinheiro, tá. E não dá prova nenhuma pro advogado. E se o advogado não te pede prova nenhuma, você pode saber que você vai muito perder a causa. Porque você precisa comprovar essas coisas. As pessoas não entendem que existem excelentes profissionais. E existem profissionais que não têm muito escrúpulo. Essa é a verdade. E como é que você entende quando o advogado é escrupuloso ou não é? O advogado que geralmente fala não para você e explica o porquê do não, geralmente é escrupuloso. Porque a gente não tem direitos absolutos. Existem direitos das partes envolvidas. Ah, mas esse negócio de abandono afetivo não existe. Existe sim, porque até aqui em Minas Gerais houve uma condenação em 120 mil reais por abandono afetivo. Deixa eu abrir a janela que esquentou aqui. Por abandono afetivo. Ah, então quer dizer que eu vou ganhar 120 mil reais? Não. Não, porque não necessariamente, pode ganhar até mais. Opa, agora eu gostei.
Não, mas não é assim. Existe um critério de dosimetria do dano moral feito pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E o que o seu STJ falou? Olha, em ações de caso semelhante, o juiz, para fixar um valor, tem que analisar duas coisas. Primeiro, pega várias decisões, seu juiz, e vê quanto que eles estão pagando de danos morais. Ah, então estão pagando de R$ 100 até R$ 500 mil. Uai, então a escala é alta. Essa é a primeira coisa que eles vão falar. A segunda coisa é a capacidade de pagamento de quem vai pagar a indenização. Então, pessoal, você tem que olhar quanto que a pessoa ganha, a capacidade de pagamento da pessoa que vai pagar a indenização, porque senão nem vale a pena entrar. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa é assalariada, ganha salário mínimo, não vale a pena entrar com ação de abandono afetivo, gastar dinheiro com advogado, ou dor de cabeça com processo e com audiência, para no final pagar, sei lá, R$ 300, uma cesta básica. Porque o juiz vai fixar, porque uma cesta básica para uma pessoa que ganha R$ 10 mil não é nada. Mas uma cesta básica sendo tirada do nada, assim, para uma pessoa que ganha salário mínimo, está cheio de conta para pagar, é dinheiro. Então, gente, eu só estou respondendo perguntas sobre abandono afetivo neste momento, tá? Então, gente, vocês têm que ver se vale a pena entrar com essa pessoa que recebe, que ganha pouco. Ah, mas ganha pouco, mas tem patrimônio. Aí talvez já vale a pena entrar, sabe? Pessoal, uma opinião pessoal sobre a ação de abandono afetivo. Eu sempre chamei a ação de abandono afetivo a ação da derrota. Por que eu chamo a ação da derrota? Eu vou te falar por quê. Dinheiro nenhum se o seu filho realmente sofre com o abandono, tem coisas muito erradas, eu estalei meu pescoço, tem coisas muito erradas acontecendo aí. A primeira coisa errada é o abandono imperdoável em si. Né? Um pai ou uma mãe que fez uma criança e abandonou. Isso é imperdoável. O segundo erro, e esse é até perdoável, mas não deixa de ser erro, é o representante legal não ter entrado com as ações devidas antes do estrago ser feito. E agora que é a hora que vocês ficam com raiva de mim, né? Porque nessa hora eu não vou falar coisa que vocês vão agradar. A minha opinião não agrada. Mas a minha opinião está baseada na lei. Eu vou te falar por que isso. Quem é o representante legal da criança, geralmente é onde está lá... Por exemplo, se a mãe pegou o boi pelo chifre, pegou o filho para criar e o pai abandonou, fatalmente a mãe vai ser a representante legal da criança. E o que é, juridicamente falando, o representante legal? E tem todo o sentido isso. É a pessoa que cuida dos direitos da criança. E quais são dois direitos que a criança tem? Direito de receber pensão, a criança tem esse direito de receber pensão, e aí você entra com a ação de alimentos. E tem direito de convivência, e é um direito indisponível. Aí muitas mães que cuidam de criança não entram com essa ação de regulamentação de visitas, para forçar as visitações. E aí eu sempre recebo comentários no seguinte: mas é por isso que acontecem mortes, os pais matam o filho, mas é por isso que o pai abandonou e eu que vou correr atrás disso. Isso é muito injusto, a justiça também é muito lenta, eu não vou fazer nada. Só que você é representante legal. E o meu perfil não é um perfil de lacração, não é um perfil de opinião pura e simples, de achismo, é um perfil baseado na lei. E não é um perfil de sentimento, e não sou psicólogo. Vocês estão no perfil jurídico, e legalmente falando, você acha justo ou injusto? Se você é a representante legal, você teria a obrigação de entrar com essas ações de alimentos para receber a pensão e de regulamentação de visitas. E se as visitas não fossem cumpridas, você teria que entrar como representante legal, porque não tem jeito da sua criança entrar com isso. Com ação, com cumprimento de sentença pedindo multa. O advogado ou defensor público falou que não tem jeito. Gente, tem jeito sim, tem muita jurisprudência falando, porque não vale de nada uma sentença que não serve para nada, né? Seria só um papel lá, regulando as visitas. Então você tem que... eu vou falar mais sobre regulamentação de visitas em outra live. Essa aqui é sobre abandono afetivo. Mas você não conhece o pai do meu filho? O pai do meu filho, ou então o pai do meu filho, se for para lá, vai matar meu filho. O seu caso é específico.
O seu caso é específico e eu não conheço o seu caso. Aí vale a pena se consultar com um advogado para você contar o seu caso, para traçar uma estratégia customizada. Lembra, gente, que eu estou falando para números, né? São pessoas do outro lado, mas aqui só aparecem números. Eu não vejo o rostinho de vocês. Eu não conheço a história de vocês. Eu vou conhecer a história de vocês se vocês se consultarem comigo. Para traçar. Agora, de forma genérica, o representante legal homem ou a representante legal mulher tem que entrar, sendo guardião, tem que entrar com as ações obrigatórias. Quais são as obrigatórias? Visitas e pensão. Certo? São obrigatórias para a criança. E aí, isso, obrigado pelos corações, viu, gente? Tem gente, pelo menos, concordando aqui comigo. Então, gente, essa é uma questão muito delicada. É claro que no seu caso concreto, talvez as visitas sejam proibitivas por conta da... ele é um criminoso violentíssimo, pedófilo, comprovado, abusou sexualmente da minha criança. Aí não, né? O seu caso é diferenciado. Mas tem solução para esse caso. É claro que tem que ser customizada para você. Um exemplo, por exemplo, são visitas assistidas. E eu falei isso tudo para voltar ao ponto, por que eu chamo essa ação de ação da derrota, a ação de indenização por abandono afetivo. É a derrota por quê? Primeiro, que o representante legal, seja homem ou mulher, não correu atrás dos direitos indisponíveis da criança, né? Sim, quem está mais errado na história é quem abandonou, gente. Eu não estou passando o pano de quem abandonou. Quem abandonou é uma pessoa péssima. É uma pessoa péssima quem abandona. Não estou passando. Quem abandonou deu mais trabalho, sim, para a mãe ou para o pai que ficou com a criança, que vai ter que entrar com essas ações. E às vezes não entra, né? O problema de às vezes não entrar, que esse pai ou que essa mãe que ficou 10 anos sem abandonar a criança, quando vê, volta como um passe de mágica e quer conviver com a criança, e a criança sofre pra caramba. E direito de convivência não prescreve. Não vai ser, você ficou 10 anos sem ver meu filho, agora não vai ver mais. Não, você não tem esse direito de falar que você não pode ver mais, porque continua sendo pai e mãe. A gente tem que chamar um pouquinho para a autorresponsabilidade. Nesse exemplo de 10 anos que o pai não visita, por exemplo, podia ser tudo ao contrário, a mãe não visitar. Mas vou dar o exemplo, o pai não visita de 10 anos, você, mãe, representante legal, não entrou com a ação de regulamentação de visitas. Você escolheu não entrar. E aí você racionalizou da forma que você quis. Ele é chato, eu odeio ele, é melhor assim, melhor nem cobrar nada não. Se cobrar eu tenho até medo que vai acontecer. Você tem vários motivos, inclusive motivos legítimos, para não ter entrado com essa ação de regulamentação de visitas, ou se tem um para não ter cobrado as visitas. Você tem vários motivos. Mas também saiba que um belo dia, quando essa pessoa voltar, voltei. E agora eu quero visitar. Não pode. Tem 10 anos que você não vê. Tá bom. Não pode. Ele volta de novo. Não pode. Ele junta 10 não pode desse, é um número que eu tirei da minha cabeça, 10 não pode com esse, entra com uma ação de regulamentação de visitas e abandono e alienação parental, o juiz vai acreditar. Porque o juiz só vai ver aquelas provas. Nossa senhora, realmente, 10 vezes que o pai ficou sem... quis ver a criança, a mãe proibiu, alienadora, o juiz ele ainda não sabe que este pai, nesse meu exemplo, ficou 10 anos sem ver a criança. Você acha que o cara que ficou 10 anos sem ver a criança vai chegar para o juiz, seu juiz, fiquei 10 anos sem ver a criança, eu quero uma liminar para ver minha criança agora, porque depois de 10 anos eu apareci e eu pedi 10 vezes em dias diferentes, a mãe não deixou. Inclusive no meu aniversário, Natal e Dia dos Pais. Vamos amadurecer, gente. Vamos ficar esperto. Uma pessoa alma cebosa não vai falar dos podres dele. Aí o juiz tá lá e fala assim, vê as provas, realmente, tá com cheiro de alienação parental aqui, 10 vezes que o pai pediu para ver a criança, não viu, a mãe não deixou. Alienação parental. Busque a apreensão do menor, deferida, guarda provisória para o pai, até eu analisar mais profundamente esta ação aqui. Gente, para mim essa tá sendo a live mais importante de vários anos que eu tô fazendo. Tô inspirado hoje para falar real para vocês. Explode coração aí, porque se você tiver a sensibilidade para perceber que quem é malandro não vai, quem é mau caráter não vai falar os podres. E aí que você vê esses vídeos na internet de criança chorando sem querer ir com o pai ou com a mãe. A justiça é injusta, ela nem me escutou. A justiça chegou lá com um malandro que entrou com uma ação, podia ser malandra também, tá? Porque a mãe pode ser... gente, pessoa mau caráter não escolhe sexo,
tem mulher que não presta e tem homem que não presta. No meu perfil não tem favoritismo, tá? O exemplo que eu tô dando tá sendo o homem que abandonou, mas podia ser a mulher também, só para deixar bastante claro. Aí, é claro que o malandro não vai falar os podres dele, ou a malandra não vai falar os podres dele. Mas até você explicar pro juiz, nesse processo que é lento, sua criança vai sofrer, você vai sofrer pra caramba. E isso tudo por conta daquela sua escolha, há 10 ou X anos atrás, que você escolheu de não entrar com a ação de regulamentação de visitas e não fazer o cumprimento de sentença, caso essas visitas estejam erradas. Porque quem volta com... Acho injusto. É lógico que o juiz, no caso concreto... O que é caso concreto? No seu caso, da Maria, da Joana, do José, do Afonso, sabe? No seu caso, que eu não sei o seu caso ainda, não sou seu advogado. Né? Eu não fiz uma consulta com você. Que no seu caso concreto, o juiz pode demorar muito para desfazer a injustiça que ele fez. Porque o bonito ou a bonita chegou lá só com prova contra você. Então, mau caratismo não tem gênero, Rafael. É isso, mau caratismo não tem gênero. E eu, sinceramente, é claro que cada advogado pode escolher se vai representar mais os homens, mais as mulheres. Isso é uma escolha pessoal. Era a minha escolha pessoal no passado. Mas de vez em quando eu vejo algumas postagens de colega que eu falo assim, gente, o marketing jurídico está estragando o direito. Está criando conflito social. Não pode ser assim. É claro que a live do pessoa que lacra na internet vai viralizar. A minha que joga real, que é chata, vai flopar. Pouca gente vai ver. Mas eu quero pessoas que saibam a forma de eu pensar, de eu trabalhar, sabe? Então, gente, por isso que eu priorizo as crianças. Porque de vez em quando os adultos são extremamente problemáticos. Então, pessoal, vamos fazer um resumo aqui. Essa live é sobre alienação, sobre a ação de regulamentação. Ação de abandono afetivo. É uma ação de dano moral, prescreve em 3 anos depois que o jovem adulto faz 18 anos, então com 22 anos já não dá mais para entrar, fez aniversário de 22 anos, já não dá mais para entrar. A lei não fala um tempo, mas tempo é um fator importante, então quanto mais tempo, pior para a criança e melhor para o advogado. Faz muito necessário uma prova, de qual prova? Laudo médico, psicológico, principalmente o laudo psicológico, para o psicólogo demonstrar que aquela criança realmente está sofrendo com o abandono. Deixa eu te dar um exemplo bastante emblemático, pode ter outras provas também. Ô papai, eu tô morrendo de saudade de você, eu quero te ver. Ou então ao contrário, né? Ô mamãe, tô morrendo de saudade de você, eu quero te ver amanhã, é seu aniversário. Já mandei o seu presente, não vou ir. Não gosto de visitar você. Sabe? Isso é uma coisa que pode ser usado como prova. Outra prova, um filho doido para passar um dia dos pais com o pai, nunca passa, mas ele tá cheio de prova do pai ou da mãe, passando o dia dos pais ou da mãe com o outro filho de outro relacionamento. Isso é uma prova que ajuda a convencer o juiz que existe uma preferência. E também, gente, aí muitas pessoas falam assim, mas eu não vejo minhas crianças porque a mãe ou o pai proibir as visitas, estão me alienando. Luta pelos seus direitos, peçam coisas provisórias para o juiz, porque não existe ação do tempo perdido, gente. Não perde tempo para escolher um advogado ou ir na defensoria pública. Não existe ação do tempo perdido. Outra observação, o que é o tempo perdido? O tempo que você deixou de viver com seu filho, com sua filha. Você perdeu uma fase da sua criança, sabe? Não volta. Igual outro dia, um pai chegou para mim, um dia a mãe da minha filha proibiu as visitações, tem 6 anos que eu não vejo minha filha, o que eu posso fazer? Ô infeliz, você está me perguntando isso depois de 6 anos? Se a mãe dos meus filhos proibisse que eu visse meus filhos, eu não esperava 6 horas para procurar um advogado ou a defensoria pública. 6 minutos? Você está me fazendo essa pergunta depois de 6 anos? Corpo mole demais, né? Não, gente, o tempo é o inimigo da alienação parental, do abandono afetivo, da regulamentação de visitas. Você tem que se mover agora, desliga essa live, procura, marca uma consulta com o seu advogado aí da sua preferência, faz uma consulta online, ou marca lá na defensoria pública. Não perde tempo, não. Eu vou fazer isso depois, isso é muito cansativo. Não, isso é agora que você tem que fazer. É pelo seu filho, sua filha. Sabe? Tô muito cansada, descansa, dorme e depois faz. Filho aprende com exemplo, você vai ficar
Gente, você vai perder a chance de conviver, de ver o seu filho e sua filha crescer? Porque um outro genitor ou genitora estão alienando, estão proibidas visitas? De jeito nenhum. É inconcebível para mim, que sou pai, ficar 6 minutos de proibição de eu ver meus próprios filhos. Ainda mais 6 anos. Você tá doido, gente. E por que eu falei que é a ação da derrota? Derrota porque houve um genitor que abandonou, um derrotado, né? Um derrotado que afastou. Houve outro genitor, seja homem ou mulher, que não correu atrás das visitas e da multa. Claro, esse aqui tá mais errado, tá? Mas esse aqui tá errado também. E esse provavelmente é você que eu tô falando, tá? Que não correu atrás das visitas, erro. Tem uma criança que veio ao mundo agora, num mundo de dor, porque um genitor... É lógico que o genitor que não entra com a ação, a criança não vai sentir mal com ele. Porque a criança é criança, não sabe que existe ação judicial. Mas você, marmanjo ou marmanja, sabe que existe ação judicial. Sabe que sua criança tem direitos indisponíveis e que você tem que correr atrás dos direitos. E aí, ó, então por que a ação da derrota? O bobo não, o sem caráter do genitor ou da genitora que abandonou, o genitor que tinha responsabilidade sim, mas neste ponto pecou, não fez as medidas que deveriam ser feitas, passa um tempão, faz um estrago psicológico irreversível na sua criança, um buraco que ação judicial nenhum vai tampar, e agora vão entrar com ação de danos morais para receber dinheiro, como se dinheiro tampasse dor emocional. Ah, mas eu vou ficar feliz. Não vai, não. Sua criança vai ficar miseravelmente triste do mesmo jeito. Por isso que eu acho que a ação de abandono afetivo é a ação da derrota. Outro requisito aqui, outro, entre aspas, requisito. Uma coisa que fica batata, aumenta consideravelmente as chances de você ganhar a ação de abandono afetivo, é você comprovar que lá no passado você entrou com uma regulamentação de visitas, ou lá na ação de divórcio, ou de dissolução de união estável, já estavam visitas regulamentadas. Que você cobrava as visitas insistentemente, ou por WhatsApp, anos e anos de prova, cadê você, cadê você? Seu filho ou sua filha está sofrendo, cadê você, cadê você, cadê você? Porque você é o representante legal. Eu vejo muita, e aí mulher fala muito, eu que não vou ficar cobrando as visitas, mas tem que cobrar. É um direito indisponível da sua criança. Mas você não conhece meu ex? Não conheço. Você quer que eu conheça o seu ex? Marque uma consulta com o seu advogado preferido, para fazer uma consulta, para traçar uma solução para o seu caso. Eu estou falando aqui de forma genérica. De vez em quando eu leio assim, mas você está falando isso porque você não conhece meu ex. É lógico que não. Não conheço nem você. Você eu só sei que vê uma fotinha e um nome. Não conheço nem você. Não é lógico, não é óbvio depois que a gente fala? Então, pessoal, é ação da derrota porque não vai preencher o buraco emocional. Vai receber um dinheiro se a pessoa que foi condenada tiver dinheiro. Senão você entra com o processo, não tem dinheiro, igual minha avó falava, olhou com o olho e lambeu com a testa. Não sei por que é olhou com o olho, mas lambeu com a testa, mas significa ganhou, mas não levou, né? Então, gente, existe a possibilidade de entrar com a ação de abandono afetivo? Existe. Mas depois dessas minhas considerações, você chega à conclusão se vale a pena. A verdade é que se a pessoa abandonou, você nunca fez nada e só sobrou a ação de abandono afetivo, entra com a ação de abandono afetivo. É sinal de causa ganha? Não, pelo contrário, é uma ação muito difícil. Muito difícil. Porque você tem que comprovar uma coisa que é difícil comprovar. Qual que é? A dor emocional, né? Porque ainda os juízes não entendem que o abandono é in re ipsa. O que é in re ipsa? Abandono por si só já causou um prejuízo à personalidade. Não. Não. Pessoal, essa é uma live especial apenas sobre abandono afetivo. A partir de agora eu vou responder perguntas sobre abandono efetivo somente, tá? Pode deixar aí que eu respondo. Estão me perguntando sobre audiência, mas eu não quero misturar alhos com bugalhos. Eu só estou falando nesta live sobre abandono afetivo. E eu vou responder perguntas sobre abandono afetivo enquanto o coraçãozinho subir aqui.
Demora um pouquinho até as perguntas aparecerem, então eu vou esperar, né? Assim, vocês estão digitando as perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Nenhuma pergunta sobre abandono afetivo, que é o tema dessa live? O que é abandono afetivo em si? Eu já falei essa live inteira o que é o abandono afetivo em si. Em forma resumida, é uma ação de indenização por danos morais pelo fato de um genitor ter abandonado a criança e essa criança foi comprovadamente está sofrendo por isso. E aí você pode receber um dinheiro por conta disso. Mas eu recomendo que você entre com a ação, veja essa live toda, tá? Daniela falou que eu mandei, mas eu não estou vendo aqui sua pergunta não, Daniela. Já passou. Pode escrever de novo aí a pergunta, por favor? Porque eu não... 10 dias eram da mãe nas férias, mas ela não veio passar as férias. Ficou com a avó. É considerado abandono? Não, não é. Porque o abandono, como você vai ver essa live inteira, tem que ter um prazo maior, tem que ter uma comprovação de dor emocional. E para você entrar com uma ação de abandono afetivo por causa de 10 dias, não é a estratégia mais correta. Qual que é a estratégia mais correta? Essa pergunta foi muito boa e pertinente. É você entrar com um cumprimento de sentença pedindo multa por causa disso. Abandono afetivo, você vai ganhar uma indenização gorda por conta de 10 dias de afastamento? Não vai, né? Então, não é considerada... O abandono afetivo é o abandono, gente. Não é ficar 10 dias sem visitar, tá? É abandonar, sabe? Nem ligar. Isso é abandono. Quando a mãe não deixa o pai pegar, inventando inúmeras desculpas. Eu tenho uma resposta boa para isso. Que não tem solução, se ela inventa inúmeras desculpas, esse pai tem que entrar com uma ação de regulamentação de visitas. Ou fazer uma revisional que já tem. Ou fazer um cumprimento de sentença pedindo multa para essa mãe. Pelo fato de estar descumprindo as visitas. Mas quando a criança não quer ir, já fiz inclusive live sobre isso. Mas se a criança, na verdade, foi enganada pela guardiã, aí que ela tem que sofrer uma ação de danos morais, né? É outra ação de danos morais, não é por abandono afetivo. Né? Danos morais aí pela alienação parental. O juiz determinou visitas assistidas, mas o genitor exige que eu me ausente e alguém da minha confiança assista no meu lugar. E fazem 6 meses que ele não vem e não tem essa pessoa. O que fazer? Conversa com ele para ele colocar não, aí não tem garantia. Tem que ter uma pessoa. Fala assim, o que não tem solução, solucionado está. Não tem essa pessoa. Você colocar uma pessoa da sua confiança não faz sentido nenhum, porque ela tem que ser assistida para mim. Então tem 2 formas de solucionar isso. Ou ele vai entrar com uma ação indicando uma pessoa, ou você vai ter que providenciar uma pessoa. Rica, eu acho que é melhor você correr atrás dessa pessoa, viu? Nem que contrate uma babá só para aquele momento ali. Porque a operacionalização das visitas assistidas não vai ser feita pelo judiciário. Vai ser feita pela gente. O judiciário fala, vai ter visitas assistidas. Quando é determinado abandono, pai mora no Rio, filho mora em BH. Mensagens e ligações raras no WhatsApp, presencialmente 2 vezes só ao ano. É muito pouco, mas não está me parecendo abandono aí, né, Leide Cris? Está parecendo uma falta de convivência que pode ser melhorada com uma ação de regulamentação de visitas. Leide, e eu explico nessa live, tá? Que vai ficar gravada. Assiste a live depois, ela inteira. E quando a mãe não deixa o pai pegar nos dias combinados do acordo, isso aí, além de ser alienação parental, é um descumprimento da sentença de visitas, né, no acordo. Então, esse pai tem que entrar com um cumprimento de sentença para pedir multa dessa mãe para o juiz, né, caso ela venha descumprir. O pai dos meus filhos não quis ficar com eles nas férias escolares. É sempre que a minha filha pede para ele buscar e fala que tem que trabalhar. Mais uma vez, ou você tem que ter uma regulamentação de visitas ou fazer um cumprimento de sentença dessa regulamentação de visitas. A verdade, gente, que sempre vai envolver ação judicial. Se a conversa com o outro genitor não funcionou, e existe uma sentença de visitas e essa sentença não é cumprida, você vai ter que entrar com uma outra ação judicial, que na verdade chama-se cumprimento de sentença, tá? Pedindo o quê? Multa. Ô juiz, avisa para o pai ou para a mãe que se as visitas não forem cumpridas, você estipula multa diária. E tem, gente, uma cliente minha recentemente ganhou multa diária de R$ 500 por descumprimento até o total de R$ 30 mil. Boa ordem judicial, não é?
Meu filho tem 1 ano e 3 meses, tem visitas livres, meio de semana e final de semana alternado e 5 meses com o genitor não visitas. Então, Kes, eu recomendo muito que você assista essa live toda de novo, que a resposta da sua pergunta tá lá. Porque não adianta eu responder a pergunta, eu preciso abrir a sua cabeça. E eu acho que essa live talvez possa fazer isso. Meu filho tem 16 anos e tem um centro socioeducativo. A psicóloga já fez vários telefonemas para o pai visitar ele, mas não vai. Antes disso, meu filho já estava abandonado. Ele só paga a pensão. O que faço? Assista essa minha live e veja se vale a pena você entrar com uma ação de abandono afetivo. Como assim assistir minha live? Ela vai ficar gravada, né? Essa live já tem 40 minutos. De nada, gente. O pai do meu filho já tem 2 meses ou mais que não vê ele. O que preciso ter que provar isso? Ué, é só você mandar umas mensagens assim. Por que você não vem? Por que você não tem 2 meses que já não vem ver seu filho? O próprio vácuo dele já é uma resposta, né? Ô pessoal, deixa eu ver se tem mais perguntas. Pai era ameaçado de morte pela mãe dos filhos, até agredi-lo. Por isso, ele sequer afastou o bem da criança. E ele não se importava com nada. Isso pode ser chamado de abandono afetivo? Parece que sim. Não, se ele foi ameaçado de morte, como é que ele chegava perto da criança, né? Tem que ver, teria que entender melhor o seu caso. E quando o psi não cumpre com os dias estipulados de visita e quer pegar o psicólogo? O psicólogo tem que cumprir com os dias estipulados de visitas? Não entendi muito bem. Pessoal, perdi a voz. Então me desculpa quem fez as perguntas aí. Deixa escrito aqui ou na live que vai ficar aqui no YouTube, né? Se você está no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado. E esse tema é muito importante, ele vai ficar nos destaques. O que é destaque, gente? Vou te falar o que é destaque. Aqui no Instagram, é só no Instagram que tem destaque. Tem aqui, ó. Começa aqui. O começa aqui são os meus carrosséis. E no outro destaque, que chama Aprofunde Aqui. Ai, meu celular deu pau. Aprofunde Aqui, eu deixo gravadas as lives. Eu já fiz lives sobre quase todos os temas relevantes de direito de família. São lives maiores, pra você aprofundar, sabe? E essa live vai ficar aqui gravada, tá? Epa, porque caiu uma gota d'água no meu celular. Ele tá doidinho. Gente, ó, beijo pra vocês, um grande abraço e até a próxima live. Tudo de bom. Vai ficar gravada.